A Polícia Federal localizou e apreendeu em Assunção, no Paraguai, um avião vinculado a Daniel Vorcaro. A aeronave é avaliada em 120 milhões de reais. A apreensão integra as investigações da Operação Compliance Zero. O avião retornou ao Brasil no fim da tarde de ontem, com apoio da Polícia Federal no Paraguai e também da Secretaria Nacional Antidrogas do país vizinho. A aeronave vai ficar no Aeroporto Internacional de Brasília, onde será submetida às medidas judiciais cabíveis. A Polícia Federal também mantém cooperação internacional com pelo menos 3 países para localizar bens ligados a Vorcaro no exterior. Entre os bens já identificados estão um iate e uma mansão avaliados juntos em cerca de 500 milhões de reais, porque as cifras envolvendo o Master Piotto são gigantes, estratosféricas, né? Estamos falando aí de 500 milhões de reais, só uma casa e um iate do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A gente lembra sempre que um dos pontos ali que travou a delação premiada dele foi justamente a devolução dos valores. Chegaram ali a falar em 40 bilhões, 60 bilhões, mas não avançaram nessa questão da devolução do dinheiro que foi roubado. Quanto dinheiro, né? Quanto dinheiro, mas aí a gente entende o tamanho do rombo do Master, por que chegou a essas cifras. E a gente pode imaginar que seria ainda pior se por acaso fosse aprovada aquela medida apresentada pelo senador Ciro Nogueira, que aparece em fotos e trocas de carinhos com o Vorcaro, se fosse aprovado aumentar o fundo garantidor de crédito, que hoje é de 250 mil, para 1 milhão. Aí você coloca a informação que agora... Vou dizer uma coisa, Brasília está falando disso há pelo menos uns 15 dias, mas na semana passada ficou mais evidente que os partidos, como por exemplo o PP, do Ciro Nogueira, e ele é o dono do partido, e também os republicanos, recebeu uma pressão imensa do Supremo Tribunal Federal, e tudo indica teria vindo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que fez as pazes do Lula está atuando politicamente, né? Fez as pazes do Lula com o Alcolumbre. Bom, basta ver que o Hugo Mota desistiu da anistia depois do jantar na casa do Alexandre de Moraes e tudo mais, teria vindo uma pressão, estão dizendo ainda setores do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas isso publicamente ali em Brasília, todo mundo fala isso sem nenhuma dó. Aí você começa a juntar todas essas coisas. Você imagina só o tamanho do rombo que seria. O Vorcaro foi, falando em encontros fora da agenda, o Segré mencionou aqui, o Vorcaro foi recebido desses encontros, como mencionou o Segré, e ganhou um conselho do Lula para não vender o banco dele para o BTG. Dizendo, olha, o presidente do Banco Central, que seria o Galípolo, já foi indicado, já foi aprovado no Senado, é o meu presidente que vai assumir, meu presidente no Banco Central que vai assumir daqui a alguns dias. Então, espera lá um pouquinho. Se tudo isso não for razão para macular de vez a tentativa de reeleição do Lula, não tem mais. Mas, olha, vai piorar, porque cada dia que aparece uma notícia, piora. Veja como que as coisas vão se fechando. Essa é a realidade desse governo, em que todo funcionário do governo de confiança ali parece sentir a vontade para falar de milhão para cá, olha, dá um presente para cá, receba um dinheiro por fora ali, arranja um encontro fora da agenda para outro ali, tem interesse de cannabis do Lulinha com a Roberta Luxinger, então fala cannabis medicinal, vamos falar lá no Ministério da Saúde. Esse é o governo Lula. Alguma novidade? Não, o governo Lula foi isso. O Petrolão, que todo mundo acredita, a Dilma começou no governo Lula. É lá que a Petrobras começou a ser extremamente politizada, partidarizada, não politizada. O Petrolão começa no governo Lula, estoura no governo Dilma. Mas aquela construção de quase falir a Petrobras começa no segundo mandato do Lula. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Um colunista da Folha, Jairo alguma coisa, não é o Jairo Leal, não. Ele escreveu o seguinte, ontem ou anteontem, há 2 dias, digamos, a escândalo Master vai ser o grande problema do segundo turno do Flávio Bolsonaro. Quer dizer, ele viu uma coisa dessas, vê o que aconteceu na Bahia, vê esses sinais e continua achando que é um problema que foi criado pelo Bolsonaro. Sim. Coisa de louco. Então, essa imprensa estatizada, ela não precisa de fatos
tá para atacar alguém. Ela inventa, vai inventando. E os jornalistas acham que todos os que são contra são blogueiros de extrema direita. Olha só, eu lembrei, o Piotr me fez menção ao senador Ciro Nogueira, vocês gostaram ali da chamada da Roberta sonhando com o futuro com Lulinha na Suíça. É que esse escândalo do Master, ele além das cifras multimilionárias, bilionárias, ele também tem casos de muito afeto, carinho, né? Lembrei daquela foto do Ciro Nogueira ao lado aí de Daniel Vorcaro nos Alpes franceses. Tem também a Ilha da Paixão, que era um lugar muito frequentado, salvo engano, a Ilha da Paixão é do Guga Lima, lá da Bahia. Ele mandava os jatinhos com os convidados para passarem o fim de semana na Ilha da Paixão. Tem aí os governadores da Bahia do PT. Exato, tem muito carinho, né, envolvido aí nesse escândalo do Master, não é? Além das cifras, agora a gente está falando da apreensão de uma aeronave de mais de 120 milhões de reais, Segre. E nós devemos incluir nessa lista também a Rueda, o presidente da União Brasil, que ele afirmou, para quem quisesse ouvir, que ele pretendia, em função dos negócios com o Master, que ele estava tentando vender o Master para o BRB, ter 10 jatos como esse que aparecia agora na tela, e que, como complemento, Paula, esse jato no Paraguai fez 16 voos internacionais. Está certo que quando alguém tem uma restrição de venda, não necessariamente se transforma em uma restrição de uso, mas alguém utilizou esse avião. É muito interessante para as autoridades brasileiras quem e quanto pagou por isso, né? Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.